Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? O final de semana da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e uma rodada muito especial. Especial não só pelos jogos, pelas grandes movimentações, pelos grandes jogos, grandes clássicos que a gente teve nessa rodada, mas especial porque no final de semana, infelizmente, a gente teve a perda do nosso maior comunicador, Silvio Santos. Infelizmente acabou falecendo com 93 anos e é o maior comunicador, o maior apresentador que a gente teve na TV aberta. Em outras TVs também, acho que na TV brasileira como um todo não há outro comunicador, apresentador como ele. É uma dor muito grande porque eu acho que quem se formou em jornalismo, ou quem se formou em alguma área da comunicação, teve ou tem alguma influência do Silvio ao longo da infância, da adolescência, ou até mesmo da vida como um todo, porque ele foi sim uma grande inspiração da maneira como falava, da maneira como se comunicava com todos os públicos, e não foi diferente comigo. Tive uma grande inspiração nele, me lembro de criança assistindo os programas dele, as pegadinhas, o humor sempre carimbado em seus programas. Mas é isso, meus queridos, infelizmente a gente perde um grande comunicador, já com uma idade avançada de 93 anos, viveu a sua vida com muito êxito, com muita alegria, e do mundo não se leva nada, né? Vamos sorrir e cantar, e vamos sorrir e cantar pro Silvio, né? Que foi o grande que levou muitos sorrisos e muitas músicas para nossas casas aí ao longo desses 93 anos, muitos anos aí dedicados à televisão. Mas é isso, fica aqui minha homenagem a esse grande comunicador. Vamos conversar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que também teve muitas homenagens ao longo de toda a rodada, ao Silvio, infelizmente, a tragédia que aconteceu com o avião da Passaredo, né, da Voipés, aqui de Ribeirão Preto também. Então fica aqui minha solidariedade para essas famílias, né, para várias famílias que acabaram tendo essas tragédias ao longo dessa semana. Meus queridos, vamos começar então pelos jogos de sábado, que a gente teve muitos jogos interessantes, né, no sábado mesmo. Gente, seguinte, eu sei que vocês estão aqui pelos vídeos, pelos dois destaques da thumbnail, que é o jogo do Palmeiras e do Flamengo. Então, o restante eu vou mesmo tocar aqui, questão de importância de tabela, etc. Não vou me aprofundar muito por conta de estar quase que no limite para esse vídeo sair. Mas o Bahia venceu o Grêmio jogando no Alfredo Jaconi, né, o estádio do Juventude. Venceu por 2-0, uma boa vitória, dominou o Grêmio, conseguiu dominar muito bem a equipe gremista. Desde o 2-0, um gol em cada tempo, né? Um gol do Tassiano em cada tempo. A lei do ex aprovada, testada, né? A paternidade do Tassiano em cima do Grêmio. Foi um bom resultado para o Bahia, né? Que permanece ali entre o topo da tabela, fica na parte de cima da tabela. O Grêmio, infelizmente, não consegue desgarrar da parte de baixo, mas tem seus jogos a menos. Isso eu vou frisar aqui com boa parte das equipes que estão na parte de baixo. Os jogos a menos talvez façam muita diferença para esses times que vão ficar trocando de posição até o final do Campeonato Brasileiro. Não é diferente do Grêmio, que eu acho que tem potencial ali de sair dessa zona de rebaixamento. Também no sábado a gente teve um empate entre Atlético Mineiro e Cuiabá, um empate esse ruim para o Galo, né, que mesmo com as reservas, né, poupando alguns titulares, o Galo não conseguiu sair desse empate, né, desse nó aí da equipe do Cuiabá. E o Cuiabá, por outro lado, se a gente for para esse lado dos reservas, não conseguiu aproveitar essa fragilidade do Galo e conseguiu uma pontuação fora de casa, que é um time que estava acostumado a vencer esses jogos fora de casa, acabou tropeçando aí para o Atlético que a gente ficou nesse âmbito. Mas, obviamente, para um time que está na zona de rebaixamento, que faz muito tempo que não ganha, o empate é sempre muito bem-vindo, né? Ainda mais com um time que provavelmente vai brigar ali por alguma vaga na Libertadores ou até mesmo uma vaga para a Sul-Americana nessa temporada, visto que a temporada do Galo foi bem abaixo do que a gente esperava. Quem não está abaixo é o Fortaleza, que venceu o Bragantino por 2-1, jogando em Bragança Paulista. Foi um bom jogo, né? Acho que foi o melhor jogo ali do sábado, se a gente for pegar para ver. Que foi um jogo muito pegado, muito emocionante até o final, né? Tivemos o gol do Breno Lopes nos últimos minutos, praticamente, do segundo tempo. Né? O Pochettino fez o primeiro gol do jogo a favor do Leão do PC, a favor do Leão, só que de Bragança Paulista, do Massa Bruta. O Lincoln fez de pênalti ainda no primeiro tempo e ficou nessa trocação, né? Muitas chances criadas para os dois lados. São dois times que conseguem jogar muito bem ofensivamente, mas vale destacar. No primeiro gol, cara, e também nos gols que sofreu contra o Corinthians, o Bragantino sofre muito com falhas individuais do sistema defensivo, e isso acarreta em gols ali que prejudicam demais a equipe, né? Foi prejudicado na Sul-Americana e foi prejudicado de novo contra o Fortaleza jogando na sua casa. Eu até acho que o Leão do PC iria arrancar alguns pontos do Bragantino jogando na BBCD. Não sei uma vitória, né? Não sei se o Fortaleza arrancaria essa vitória.
Mas eu acho que pelo momento, eu acho que essa vitória está muito bem encaminhada ali para Fortaleza. O Breno Lopes fez, como eu falei, o gol da vitória do Leão no finalzinho, né, quase nos acréscimos, ele acabou fazendo o gol da vitória do time cearense. Bom jogo, né? Tivemos o líder de uma boa temporada do Fortaleza. Não sei se vai ter condições de brigar pela parte de cima, visto que não tem nenhum jogo a menos. Perdão, tem um jogo a menos só contra o Inter. É um jogo um pouco difícil. É o mesmo jogo a menos que o Flamengo tem, por exemplo, também contra a equipe do Internacional. Então podemos ali ter uma movimentação um pouco mais severa com esses jogos que estão ainda faltando na tabela, mas Fortaleza ainda segue, vive na Sul-Americana, né, e vive na Copa do Brasil. Não, na Copa do Brasil não, foi derrotado pelo Vasco, mas segue vivendo na Sul-Americana e com esses dois sonhos, né, de talvez conseguir um título internacional e quem sabe, né, ser, né, a áurea maior de ser campeão brasileiro. Também no sábado, para fechar o sabadão, tivemos um empate xoxo, capenga, molenga entre Fluminense e Corinthians. Os dois times precisavam muito da vitória. Eu acho que era muito crucial as equipes entrarem dispostas a vencer. E esse empate, cara, foi de incompetência do sistema ofensivo, né? Não à toa são dois dos piores ataques do Campeonato Brasileiro como um todo, e nesse 0x0 reflete muito o momento das duas equipes, né, que é de mal a pior, e deixa esse 0x0 ainda mais escancarado por esse momento, e o Corinthians consegue um pontinho ali que não vai ajudar tanto na briga contra o rebaixamento, visto que o próprio Fluminense tem jogos a menos, como eu falei, então o único que não tem jogos a menos é o Corinthians e o Atlético Goianiense, né, dois times que estão dentro da zona de rebaixamento, o restante está tudo com jogo igual. Perdão, Corinthians e Vitória, que tem jogos iguais, né, o Cuiabá tem 21 jogos, mesmo jogos de Fluminense, então vai ter muita movimentação ainda até o final do Campeonato Brasileiro, passando para o Domingão, e aí sim a gente vai falar dos jogos que estão na thumbnail nos destaque aqui do vídeo, né, como os grandes clássicos que pegaram fogo nesse Campeonato Brasileiro, nessa rodada. Tivemos o primeiro clássico que aconteceu às 4 horas do Domingão no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2x1. 2 gols do Flaco Lopes e o São Paulo descontou, empatou com o Luciano no segundo tempo. Foi um jogo muito movimentado que, sinceramente, aconteceu muita coisa, né, pra gente comentar. Eu não sei se vai caber nesse vídeo, mas eu vou tentar sintetizar aqui para você. Cara, a gente teve uma lesão muito séria do Patrick, né, o lateral esquerdo do São Paulo. Eu, sinceramente, ainda não consegui tirar uma conclusão sincera se o Estevão foi na maldade. Eu acho que isso acontece o tempo todo. Eu acho que ele foi mais para tentar disputar o lance corporal e acabou tendo essa infelicidade de atropelar o Patrick em pleno ar. E aí o jogador caiu sem apoio nenhum, com o pescoço no chão, né? Eu fiquei até com receio de ser uma lesão muito, muito, muito mais grave. Acho que você do outro lado já entendeu o que eu esperava que acontecesse, porque foi feia a queda, ele já caiu inconsciente, enrijecendo os braços. Então foi um momento muito tenso para quem estava assistindo também. E imagino para os jogadores, para o Estevão que estava envolvido no lance, também foi muito tenso. Graças a Deus ele está bem, está se recuperando. Foi aparentemente apenas uma lesão na clavícula direita, né, que foi o lado que ele caiu no gramado. Mas, cara, é um lance, infelizmente, que é comum no futebol. A gente assiste, eu no caso assisto muito a Premier League e tem disputa o tempo todo de corpo, né? É uma disputa corporal o tempo todo na Premier League, tanto que o Danilo teve uma lesão também feia no tornozelo, né, nesse final de semana. Tivemos outra lesão séria de cabeça, choque de cabeça também ontem, ou hoje, se eu não me engano, acho que foi hoje, entre o Tottenham e o Leicester também. Então, cara, são jogos com muita intensidade, né? E a gente tá vendo isso se agravar. Além, claro, da tensão que vai se criando com a arbitragem no futebol brasileiro, eu acho que isso é o principal agravante nessa temporada. Temporada após temporada a gente vê técnicos, comissão técnica, dirigentes, ex-dirigentes, reclamando de maneira efusiva da arbitragem. E nesse vídeo aqui específico, cara, não vou falar, porque eu acho que todo o lance do clássico foi bem marcado, tem o gol anulado ali por impedimento, eu acho muito interpretativo. Na minha visão, o Flaco não atrapalha o Rafael, assim como eu também já falei que o lance do Rafael contra o Juventude, em que o jogador domina a bola com a mão, ele nem participa mais do lance, né? O São Paulo teve condições totais de cortar esse lance e o árbitro anulou porque, não sei, eu até brinquei com meu pai na transmissão do jogo, o Rafael deve ter algum pacto muito legal com alguém do VAR, porque anula os gols que ele acaba falhando, né? Falhou no gol contra o Juventude e falhou nesse gol também do Lázaro, que aí eu até entendo, né? Foi de interpretação, tanto que o árbitro foi chamado até o monitor, mas não sei, não acho que ele atrapalha o campo de visão que o Rafael tem para a bola. O Flaco até sai da bola, da linha da bola, e ela passa distante do Flaco do mesmo jeito.
E o Rafael faz movimento, só que a bola vem forte, vem rápida, uma bola forte e rápida que acho que poucos goleiros defenderiam aquela bola mesmo sem o Flaco ali interferindo no lance, ou não no caso. Mas é isso. De resto, cara, falar de Luciano que chutou bandeirinha, chovendo molhado, a incompetência dele, né? Foi juvenil no lance, porque era um clássico que estava intenso, ele tinha acabado de entrar e ter feito o gol, cara. Se ele mete o gol, pega a bola, volta pro meio de campo, na sequência ele faz um gol da virada e comemora desse jeito, cara, isso inflamaria ele, que é torcedor do São Paulo, que já idolatra, na minha cabeça sem sentido, mas idolatra ele de uma maneira muito absurda. E aí a gente começa a ir para esse lado, né, de que o jogador não pode provocar, e eu já vou me linkar um pouquinho com o tema do Bruno Henrique. Eu acho que comemorações nesse sentido do caso do Bruno Henrique de fazer o chororô, o Luciano de chutar a bandeirinha. O Luciano de chutar a bandeirinha eu achei um pouco mais agravante. É a mesma coisa, torcedor São Paulino, você do outro lado. Se um jogador do Palmeiras faz um gol, ou do Corinthians, ou do Santos, ou do Flamengo, e vai no escudo do São Paulo ali no meio de campo do estádio do Morumbi, que tem, todo mundo sabe que tem um símbolo gigantesco do Morumbi, do São Paulo e do Morumbi, e pisa no escudo, ou dança na frente do escudo, faz um creu ali na frente do escudo, cara, eu acho que isso acabaria o Morumbi, né? O Morumbi iria abaixo, e eu acho que isso é até um negócio, né, pra gente refletir um pouco, né? A gente não gosta quando é o nosso jogador que sofre a punição, mas quando é o jogador do outro, a gente, né, impõe que ele receba a punição. E aí eu vou falar de cera, enfim, a gente vive num loop de hipocrisia muito grande no futebol brasileiro, de sempre apontar para o outro e não ter a consciência de falar, poxa, se essa comemoração aqui do meu gol vale, será que eu vou querer, o Rafael Veiga chuta bandeirinhas também, será que eu vou querer que quando é no Morumbi o Rafael Veiga faça um gol, chuta a bandeirinha, ou pisa no escudo do São Paulo? Né, a gente tem que começar a ponderar algumas coisas para o nosso futebol fluir, cara, para as coisas fluírem, né, para as coisas deixarem de ser esse extremo danado, né. O São Paulo e Palmeiras se tornou um clássico extremamente quente, desnecessariamente, porque são duas boas equipes que estão tendo bons momentos. O Palmeiras, no momento, obviamente, melhor que o São Paulo, com mais títulos recentes, mas são duas equipes que estão sempre brigando por classificações. Ora o Palmeiras avança na Libertadores, ora o São Paulo, o Palmeiras é campeão paulista, ora o São Paulo é campeão da Supercopa. As duas equipes ainda podem se enfrentar nessa Libertadores, se caso o Palmeiras passe do Botafogo, o São Paulo passe do Nacional, podem se enfrentar em umas quartas de final. Então é um jogo sempre muito tenso, né? E eu acho que isso vai fazer mal. Acho que as diretorias têm que se reunir nesse momento e colocar panos quentes, visto que são clubes vizinhos também de centro de treinamento. E é isso, cara. Eu acho que esse é o clássico. Foi um clássico muito bom. Agora falando só de futebol, foi um clássico muito legal. O Palmeiras teve muita chance no jogo, mas não foi um jogo espetacular do Verdão. Acho que foi muito mais na vontade, na força de vontade, do que mesmo na qualidade ali das jogadas ensaiadas. Tentou muito pouco no Estevão, né? Quando tentou, as jogadas saíram. E o tempo todo o Estevão tentando achar o Flaco, e no primeiro gol do Flaco, ele conseguiu achar numa assistência meio improvisada. E o São Paulo com as reservas, quando foram entrando titulares, o jogo mudou realmente. Mas essa de, Palmeiras sofreu para ganhar das reservas do São Paulo, eu acho muito relativo, porque o Palmeiras, depois do gol do Flaco, ele faz a troca dos seus principais jogadores, né? Estevão sai, Rafael Veiga sai, tanto que o gol do São Paulo sai na sequência que o Veiga sai do jogo, e entra o Luciano, inclusive. Então é sempre muito relativo, né? Talvez se tivesse ali os dois times com titulares até o final do jogo, provavelmente o jogo teria saído mais gols, e isso eu falo dos dois lados, até mesmo depois do Luciano ter sido expulso de maneira muito infantil. Mas é isso, cara, um clássico nota altíssima, gostei muito da movimentação, da criatividade, da forma como as duas equipes jogaram, né? O Palmeiras propondo o jogo, o São Paulo se defendendo, mas tentando explorar o contra-ataque. Isso no primeiro tempo funcionou muito bem. No segundo tempo, até o gol do Luciano não estava funcionando muito bem, né? O Palmeiras estava conseguindo dominar, mas como eu falei, com as alterações o Palmeiras diminuiu muito o ritmo e chamou o São Paulo para o ataque. Na primeira que o São Paulo foi com os titulares, conseguiu fazer o gol de empate, e aí no final sucumbiu para a pressão do Palmeiras na base do chuveirinho, do chute de fora da área, acabou sucumbindo aí pro Verdão. Nas 4 horas também, o Atlético Goianiense venceu o Inter por 1-0, o gol do Hurtado também na falha defensiva do Inter, numa bola errada do Thiago Maia, a bola caiu no pé do Hurtado, né, que chutou muito bonito, foi um gol muito bonito, e acabou deixando aí o Atlético com 1-0 no placar. Foi a primeira vitória do Dragão, né, do Atlético Goianiense em casa nesse Brasileirão. Veio muito tarde, infelizmente eu acho que o Atlético não tem condições de sair da zona de rebaixamento.
não vai ter toda aquela pedreira do primeiro turno também no segundo turno para jogar, e a gente sabe que essa situação não é muito fácil, né? Visto que os times da frente não estão distanciando tanto, mas a qualidade a gente dá para notar de diferença dos elencos com o Atlético Goianiense, que não se preparou tão bem para a temporada e deve voltar para a Série B do ano que vem. O Criciúma empatou com o Vasco em 2-2 em casa, né? O Vasco até conseguiu uma certa virada ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou, né, chamando o Criciúma para o seu campo de ataque e sofreu o gol no final do jogo. Bolassi fez os 2 gols do Criciúma, né? Fez também 2 gols no começo, no primeiro turno. No primeiro jogo dele com a camisa do Criciúma já fez 2 gols no Vasco. Tem 4 gols em cima do Vasco da Gama, acho isso muito relevante a gente comentar aqui. O David fez o gol de empate, né, no primeiro tempo, um belo gol, um golaço na gaveta. Essa rodada tivemos belos gols, né? O David fez um golaço e o Ryan também fez o gol da virada do Vasco, né? E o Bolassi foi empatar no finalzinho do jogo, mas o Ryan fez o gol da virada no segundo tempo, no finalzinho do primeiro tempo. É bom destacar aqui que os 2 gols, o primeiro gol do Criciúma e o segundo gol do Vasco, os jogadores que meio que concluem a jogada são os jogadores que começam a jogada, né? O Bolassi faz o que quer pelo lado esquerdo do comando do ataque do Vasco, lança a bola para a área, o Vasco não consegue cortar, sobra a bola para o lado esquerdo do Criciúma, que cruza de novo e o Bolassi consegue fazer o gol no meio da pequena área. E no segundo gol do Vasco, né, o Piton lança a bola para a área, a bola cruza de novo a área do Criciúma, sobra de novo para o Piton, que aí sim toca para o Ryan, deixa eu ver. Ryan, isso. Ryan, e aí o Ryan só empurra pro gol e dá a virada momentânea pro Vasco, mas acabou saindo esse empate. Eu acho um empate até justo para as duas equipes, né? O Criciúma é uma equipe muito ofensiva que sofre defensivamente e é a mesma coisa do Vasco. Então, um empatezinho para cada aí, acho que não é de reclamar. Um pouco ruim pro Vasco, que perdeu o jogo no primeiro turno e não conseguiu recuperar esses pontos perdidos na parte inicial do campeonato. O Botafogo aí sim goleou o Flamengo por 4-1. É a primeira vez na história dos pontos corridos em que o Botafogo consegue vencer os 2 jogos em cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? No primeiro turno e no segundo turno. É a primeira vez que isso acontece, nunca tinha acontecido. Matheus Ponte fez o primeiro gol do jogo, um belo gol também, uma boa inversão de jogo, que ele chegou livrinho ali pelo lado esquerdo do Flamengo, direito do Botafogo. O Bruno Henrique empatou fazendo o chororô, e aí no segundo tempo o Botafogo sobrou com Igor Jesus e Matheus Martins 2 vezes no finalzinho do jogo. Foi um bom jogo do Botafogo, dominou com muita tranquilidade o Flamengo. Eu acho que os gols iriam sair de maneira muito tranquila, mesmo o Flamengo empatando o jogo. Vale destacar que o Botafogo e o Palmeiras, né, os 2 times que vão se enfrentar, entraram com força máxima nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. Já Flamengo e São Paulo entraram com times alternativos, né, bem mexidos. O Flamengo, inclusive, até perdeu o Arrascaeta, assim como o São Paulo perdeu o Patrick, perdeu também o Ferreirinha. Então tivemos essas perdas pontuais de lesão, mas vale destacar que os times entraram praticamente reservas, muito alterados, e talvez justifique-se, no caso do Flamengo, essa derrota um pouco mais acachapante. O São Paulo até foi um jogo mais equilibrado, mas nesse jogo, inclusive, aqui o Botafogo foi para cima e conseguiu essa vitória por 4-1. Vitória que dá uma tranquilidade para o time na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Volta a assumir a liderança do campeonato, mas com o Fortaleza na cola. Se o Fortaleza vencer o seu jogo que falta, passa aí o Botafogo com alguns pontinhos na frente. Se eu não me engano, são 2 pontos que o Fortaleza passa do Fogão. O Flamengo também tem um jogo a menos, né? Já não passa mais o Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. E tem agora, foi ultrapassado inclusive pelo próprio Palmeiras, que chegou na 3ª colocação desse campeonato. Mas vale destacar que o Flamengo tem realmente o jogo a menos. Também às 6h30 da tarde, o Atlético Paranaense recebeu o Juventude e foi derrotado, né? O Juventude soube explorar muito bem os contra-ataques, conseguiu, né, ter êxito nesse sistema de jogo. O Nenê fez o primeiro gol do jogo a favor do Juventude, o Nicão empatou na sequência com um belo gol de fora da área também, e aí o Ian Souto fez o gol ali que colocou o Juventude de novo na frente do placar. Foi um bom jogo. Melhor ainda para o Juventude conseguir uma pontuação ali fora de casa contra um adversário difícil, né? Difícil jogar na Liga Arena contra o Atlético Paranaense. Méritos totais, o Jaconeiro conseguiu essa boa vitória fora de casa. Quem fora de casa também não conseguiu uma vitória, mas quase conseguiu uma virada épica, foi o Cruzeiro, que empatou com o Vitória hoje na segunda-feira por 2-2. O Vitória saiu na frente com 2-0, né? Com o Oswaldo de pênalti e um golaço do Alejandro de bicicleta na entrada da grande área. Cara, se você ainda não viu esse lance, vai procurar no Twitter, no X,
no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Snapchat, estou pensando em plataformas aqui, na Threads, no Orkut, no fax, na televisão, no rádio. Se bem que no rádio não vai ver. Mas enfim, vai procurar esse gol, cara, que foi realmente, até o momento, que eu não me lembro, que eu não vou me recordar agora, pelo conta do horário, mas foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até agora. Foi um gol de bicicleta, assim, perfeito, com movimentação, altura, e a finalização foi perfeita, cara. Foi no ângulo do Cássio, no ângulo do Cássio. O goleiro ainda, pô, experiente, foda pra caramba, palavreado, mas é isso. E aí, no segundo tempo, antes de virar pro primeiro tempo, teve a expulsão do Nery, zagueiro do Vitória, que, cara, foi neném, né? Foi realmente um lance muito infantil. Não sei se entraria sozinho na área. Na área ele entraria, né? Mas eu acho que dificilmente ele faria o gol, visto que o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, já estava praticamente em cima do lance, pronto para sair do gol. E tinha uma certa coberturinha, de um outro zagueiro do Vitória. Mas aí, no segundo tempo, o Vitória acabou sucumbindo para a pressão do Cruzeiro, com 2 gols do Dineno de cabeça. E aí teve a pressão toda do Cruzeiro, mas o empate foi bom, empurra o Corinthians de novo para a zona de rebaixamento, o Vitória sai momentaneamente, tem a mesma pontuação do Corinthians com 22, e o Cruzeiro, na parte de cima da tabela, ultrapassa a equipe, não ultrapassa, né, mas fica coladinho a equipe do São Paulo. É isso, meus queridos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua presença e lá 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 lá, hey lá 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 lá, hey lá 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 lá. Silvio Santos vem aí, olê olê olá.